Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas você já tentou ilustrar uma cena de uma história em uma única imagem? Muitos artistas são bons em desenhar personagens individuais, mas menos confiantes em criar uma cena atraente que conte uma história inteira. Se isso soa familiar pra você, não se desespere. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e como a gente pode fazer isso. Então se inscreve para não perder nada. Acho que a forma mais fácil da gente começar a entender como fazer isso seria através de narrativa visual. De forma simples, uma narrativa visual é basicamente uma imagem que nos conta algo. Seja um panfleto que você pega na rua, um comercial na TV ou no YouTube, aquela imagem ou conjunto de imagens estão se comunicando com a gente, estão passando uma mensagem. Mas como isso acontece? Basicamente, uma narrativa visual é formada por dois elementos que atuam juntos: personalidade e organização visual. A personalidade é o que gera o impacto emocional, trazendo seu lado mais instintivo à tona. Já se perguntou por que uma imagem pode desencadear em você, por exemplo, raiva? Muito provavelmente naquela imagem há elementos escolhidos de propósito para te gerar esse sentimento em específico. O que liga com o segundo ponto, a organização visual, que tem o papel de, como o próprio nome sugere, organizar os elementos presentes na imagem de tal forma que as diferenças de cores, escalas, texturas produzem o exato efeito que a personalidade queria. Quando você une esses dois elementos, você tem uma narrativa visual. E quando esses dois estão muito bem alinhados, aí sim se tem uma comunicação efetiva. Afinal, a base de qualquer narrativa é comunicar alguma coisa. Tá, ok, entendi essa parte, mas como fazer esse conceito ganhar vida? Como eu posso utilizá-lo nas minhas ilustrações? Sempre que você for trabalhar em um novo projeto, onde você precisa criar uma narrativa visual, se lembre desses 3 conceitos. Primeira, toda imagem gera uma pergunta em quem a vê. Ou seja, sempre que alguém olhar a sua ilustração, ela vai ter dúvidas, então é muito importante que você saiba exatamente o que você quer que as pessoas percebam naquela ilustração. Você quer um casal apaixonado? Você quer que eles realmente pareçam apaixonados? Ou você quer dar a impressão de força, de raiva? Tenha isso em mente, porque isso guia o seu projeto. Segundo, cada imagem deve provocar algum tipo de resposta emocional no espectador. Lembra que eu falei sobre personalidade? Basicamente, o que vai fazer você deixar isso claro é o seu personagem estar fazendo algo. Porque uma coisa é você desenhar seu personagem parado em uma pose legal. A outra é você colocá-lo em movimento, e esse movimento é contar uma história. Terceiro, use pequenos detalhes para adicionar mais profundidade às suas ilustrações. Não há necessidade de coisas muito complexas, mas sempre pense em como as coisas ao redor do seu personagem podem ajudar a passar a mensagem que você quer. Eu vou te dar um exemplo próprio, como nessa minha ilustração aqui. Como você pode ver, uma cena simples, mas eu aproveitei os livros ali do lado para dar pistas de quem é o meu personagem. Ele é um escritor. Então eu coloquei vários livros técnicos de como escrever livros. Isso parece bobo, mas ajuda a dar mais profundidade à ilustração. Se, por exemplo, eu quisesse que o meu público soubesse que ele curte carros, eu poderia adicionar ali nas prateleiras aqueles carros em miniatura. Isso ajudaria a mostrar que ele gosta de carros, mas sem precisar usar uma palavra para isso. Lembre-se, dê ao seu espectador algo para explorar. Deixe coisas nas entrelinhas. Deixe ele descobrir. E se você quiser deixar esse processo um pouco mais fácil, se faça algumas perguntas. Quem é o seu personagem? Qual é a ação que vai acontecer na cena? Qual é o entorno dele? Como você vai representá-los? Perguntas sempre ajudam a chegar em um resultado que agrada, então faça muitas perguntas antes, durante e até depois de terminar o projeto. Isso vai te ajudar a evoluir cada vez mais. Durante esse vídeo, eu falei bastante sobre como contar uma história. Você pode rapidamente assimilar isso com um conto épico cheio de reviravoltas, tramas, lutas, mas não. Contar uma história é algo enraizado nos nossos seres humanos e nós somos muito bons nisso. Mas ao mesmo tempo, não precisamos de muito para contar algo. Afinal, às vezes gestos e poses já dizem muito, então quando você quiser contar algo, pense nisso. Quais gestos, poses, cores eu posso usar aqui para passar a ideia que eu quero? Lembra do que eu falei sobre fazer perguntas? Tá aí. E para encerrar, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você quer uma última dica? Então, se inscreve aqui no canal, porque se você gostou desse vídeo, tem outros 2 aqui que podem te interessar. E obviamente, a gente se vê muito em breve.